Você tem uma oportunidade incrível, caminhar na essência da ovelha com o coração do bom pastor. Essa decisão é sua. Na quarta-feira nós falamos sobre um tipo de ovelha que Deus quer levantar no seu rebanho, e essa ovelha é justamente a ovelha Nahal, é a ovelha guia, é a ovelha orientadora, é a ovelha que está ligada ao seu pastor. Ela ajuda o pastor a proteger o rebanho. Nós precisamos ter esse discernimento para saber quando algo vem para o nosso rebanho para nos atacar, para atacar alguém do rebanho. E a gente precisa entender que quando algo, por exemplo, de estranho entra na gente, ele pode entrar no rebanho também. Essas ovelhas Nahal, as ovelhas guia, elas são ovelhas que não permitem quebra de aliança. Quando nós deixamos de ser, ou decidimos não ser, nós ficamos à mercê de inimigos e podemos até mesmo nos transformar em lobo. Diga misericórdia. E nessa manhã eu quero falar sobre 4 ataques que vêm sobre o rebanho, e que nós, como ovelhas Nahal, não vamos deixar nada disso acontecer. Primeiro ataque que vem é do lobo matador. O lobo, quando vem, ele não simplesmente pega uma ovelha ou come, ele reparte com os outros. O lobo, ele mata quantas ovelhas ele pode. É um ataque violento contra o rebanho. Se você for olhar na Bíblia, lobo significa carnalidade. Nós não podemos deixar a carne tomar conta da igreja. Quem percebe que o lobo está chegando, que o inimigo se aproxima, é aquela ovelha, e ela berra diferente. O pastor já sabe, ela vai até o pastor e fala: algo pode acontecer, eu estou vendo o lobo rondar. E aí nós vamos e tomamos providência para que o rebanho seja protegido. Queridos, vocês não estão sozinhos. Saiba, tem um manto especial sobre vocês. Nós precisamos influenciar os influenciadores. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o diabo faz assim na igreja. Ele vê um líder, ele fala: se eu abater aquele líder, eu posso abater uma multidão de gente. Mas eu quero te perguntar, quantas vezes você orou pela minha vida essa semana? Porque você imagina o quanto o diabo vai ficar feliz se me derrubar. O lobo vem para trazer carnalidade. Mas aí nós temos o segundo ataque, que é a imoralidade. É o urso. Há um espírito chamado Sarcós, que é representado pelo urso, espírito Sarcós, que fala sobre imoralidade. O urso destrói o rebanho com a imoralidade, provocando situações mais absurdas e inimagináveis. Querido, nossa mente precisa ser transformada. Aí você fala: apóstolo, eu vou ficar brigando. Não, você vai amar e vai trazer restauração para a vida daquele que pode entrar na imoralidade. Nós temos que proteger o nosso casamento, os nossos filhos, porque as nossas famílias compõem a igreja. Tome cuidado com o que os seus filhos estão vendo nas TVs que estão no quarto deles. Esse urso, ele é devastador, porque quando ele entra, ele mexe na estrutura psicológica, principalmente dos nossos filhos. O que dizer quando nós vemos que o pior inimigo é o que está em nós? É o urso que muitas vezes se alojou em nós. Quais foram os inimigos que conseguiram se alojar em nós? O Sarcós, ele é especialista em matar homens e mulheres de Deus. E vou dizer mais homens do que mulheres. Esse espírito precisa ser denunciado, e nós vamos caminhar juntos, um apoiando o outro. Não é julgando o outro, apoiando o outro, para que possamos ser curados. Terceiro ataque, o ataque do falso leão. Nós precisamos entender quem está ao redor buscando quem pode tragar a gente. O falso leão, ele tem 2 formas de agir. Ele dizima o rebanho e ele quer destruir o pastor. E a Nahal sabe quando ele vem. Esse falso leão, ele é estratégico, porque ele entra com espírito de medo primeiro, porque ele sabe que ovelha não produz se tiver medo. Cientificamente está comprovado que tem 2 formas da ovelha ficar estéril durante um longo tempo. Primeiro, é quando ela apanha sem necessidade. A segunda forma é por medo. Você lembra que eu falei que o pior inimigo é aquele que está dentro da gente,
Querido, os medos que você tem impedido você de ser produtivo. E nós declaramos domingo passado, se você pegou essa mensagem, você vai viver isso. Você é livre. Qual é o primeiro? O lobo. O segundo? O terceiro? E o quarto? Ladrões de rebanho. Os ladrões de rebanho, eu creio que é o pior ataque que a ovelha pode receber. Em João 10, Jesus denuncia os pastores que são mercenários. A obra de João 10, que ele diz assim: e eles vêm para matar, para roubar e destruir. Ele não está falando do diabo, ele está falando dos pastores mercenários. Os pastores que roubam ovelhas do rebanho. Deus me deu uma missão, é pregar o evangelho aos perdidos. Eu não vou pescar em aquário, eu quero pescar no oceano. Tem duas pessoas na Bíblia, chamadas Nebaiote e Quedar, não sei se você já ouviu falar, depois vocês procuram. Lá em Isaías 60 fala sobre eles. Eles são heranças de Ismael. E a Bíblia diz que eles eram ladrões de rebanho. Quando os pastores dormiam, Nebaiote e Quedar roubavam o rebanho deles. E meu irmão, às vezes a gente está dormindo e vem pastor para querer roubar rebanho. Sabe como é que eles fazem? Olha, lá na minha igreja você pode tocar bateria. Lá na minha igreja você pode tocar guitarra. Lá na minha igreja você pode ter ministério. Como se aqui não pudesse. Facilita caminhos por dons das pessoas. Tem uma palavra do Senhor na direção para quebrar esse principado. Isaías 60, 22. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Há uma promessa sobre a nossa vida no versículo 7. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Nós teremos um rebanho restaurado, e nenhum ladrão de rebanho vai ter espaço. Nós seremos curados, e teremos uma mente de aliança e de ovelha. Davi era um pastor que entendia a mente da ovelha. Abaixo de Jesus a gente não tem nenhuma outra referência de pastor como Davi. Ele tinha mente de pastor, coração de pastor, sentimento de pastor, mas ele tinha valor, essência, cheiro de ovelha. E aí Davi se tornou rei. Era o momento dele pastorear todos. Só que quando ele se tornou rei, ele perdeu a essência de ovelha. Quando nós mudamos o coração, a gente acaba tomando as ovelhas dos outros, porque os nossos valores são trocados e nem percebemos que a nossa essência já está perdida. Deus perdoou Davi por causa do seu arrependimento. Mas a lição, ela está registrada na Bíblia para nos deixar refletir que nós precisamos manter o coração de ovelha. Essa é a vontade de Deus para ovelhas e pastores. Não percam a sua essência. Nós queremos declarar: nada vai nos mover da vitória que já foi estabelecida para nós em Cristo Jesus. Nós venceremos o lobo, nós venceremos o urso, nós venceremos o leão, nós venceremos o falso leão. Nós somos o rebanho das ovelhas, e é liderado pelo leão da tribo de Judá.